A palavra do Senhor nos diz o seguinte, no Salmo de número 2, Salmo de número 2, a partir do versículo 1, diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. O texto questiona porque as pessoas se levantam contra Deus, porque as pessoas se opõem contra Deus, porque não há solução, não há caminho longe de Deus ou contra Deus, porque o Senhor protege os seus escolhidos, o Senhor cuida dos seus. É o cuidado do Senhor que o salmista ressalta neste texto. E por isso nós louvamos ao Senhor. Nós, os que confiamos no Senhor, seremos mais do que felizes, seremos bem-aventurados, porque confiamos naquele que se ri dos seus opositores, que se ri dos seus adversários, porque ninguém pode ameaçar o povo de Deus, porque é Ele quem nos guarda. Amém. Nós vamos orar pedindo ao Senhor perdão por todas as vezes que nós deixamos o temor dos adversários, das oposições, tomarem conta do nosso coração, pedindo para que o Senhor nos ajude a confiar nele a cada dia mais. Oremos o nosso irmão seminarista Ismael. Senhor Deus, tão grande é o Senhor, quão maravilhosos são os seus feitos. Pedimos, Senhor, que nós possamos enxergar esses feitos maravilhosos, que possamos enxergar o quão grande é o Senhor, porque por vezes temos olhado para situações, para circunstâncias, para pessoas, para instituições, e tememos mais aos homens do que ao Senhor. Realmente a gente possa ter o nosso coração voltado ao Senhor, entendendo que o Senhor é soberano, entendendo que o Senhor é tremendo, entendendo que não há Deus maior como o Senhor, que não há Deus como Deus de Israel, que não há Deus como Deus que enviou o seu único Filho para morrer por nós. Nos guia agora em adoração ao Senhor, nos guia agora em culto que prestaremos, que o nosso coração possa estar focado no Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Após sermos conduzidos pela palavra do Senhor, da adoração à contrição, pela nossa falta de confiança em Deus, nesse momento nós vamos cantar ao Senhor, lembrando que quando nós confessamos o nosso pecado e o deixamos, o Senhor nos restaura. E muitas vezes o pecado, ele nos prende, ele nos impede de fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto. Então, confessemos o nosso pecado e deixemos para que alcancemos do Senhor misericórdia. Enquanto eu calei
Pai, te agradeço porque o Senhor nos reuniu aqui. Te agradeço pelo seu amor que é tão grande, que nos perdoa de todos os pecados que cometemos, que nos guarda, Senhor. Obrigada porque, mesmo com todo o medo que a gente sente, mesmo pecando, mesmo sendo tão maus, o Senhor está aqui conosco, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos deixa junto, mesmo que separado. Obrigado por essa comunhão, Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado por todos os amigos, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. Só
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Te convido nesse instante a abrir as Sagradas Escrituras ou acessá-la em seu celular no livro de 2 Reis, capítulo de número 8, versículo 1 ao 6. Livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6. Enquanto os queridos acessam ou abrem as Sagradas Escrituras, que Deus dê a todos vocês uma noite abençoada, cheia da poderosa presença cuidadora dele, esse nosso Deus que cuida. E é sobre o cuidado de Deus para com o seu povo que iremos tratar nessa noite. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1 até o 6. Leio e vocês acompanhem. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um ofício, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo o quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ensine através desse texto. Esse texto escrito, segundo a tradição, pelo profeta Jeremias. O livro de 1º e 2º Reis, segundo a tradição, foi escrito pelo profeta Jeremias. Foi escrito em meados do século 6 a.C., 560, 550 a.C., foi que provavelmente o profeta Jeremias escreveu 1º Reis e 2º Reis. Na verdade, Reis, a nossa Bíblia que traz divisão, mas é uma peça só. E quando Jeremias escreveu este livro, e eu tenho de uma visão bem tradicional, que foi mesmo o profeta Jeremias, e quando Jeremias escreveu este livro, ele narrou a rebeldia de Israel. Embora Deus cuidasse deles, tratasse deles, ele vai contando a história do cuidado de Deus para com a tribo de Israel, tribo do norte, e ainda assim a rebeldia desse povo, até que no 2º Reis, capítulo 17, do 1 ao 43, Jeremias narra a fragorosa derrota do reino de Israel, tomado pelos assírios, quando estava no poder o 19º rei de Israel, Oséias. E ali então, aquele povo rebelde à fala de Deus, rebelde à direção de Deus, rebelde ao cuidado de Deus, tem sua destruição. Então o profeta está narrando isso. O profeta também está narrando em Reis a rebelião de Judá, o reino do sul. E essa rebelião, embora Deus falasse com eles, ensinasse a eles, dirigisse a história, tomasse conta, fizesse sinais e prodígios, ainda assim rebeldes,
Os livros vão narrar toda essa história até que em 2 Reis, capítulo 25, do 1 ao 30, fala que o reino do sul também foi subjugado e caiu e levado para um cativeiro na época de Zedequias, filho de Josias, para ser assim exato, agosto de 586 a.C. Eles foram levados para o cativeiro. E aí é interessante você observar que ambos os reis, eles foram rebeldes ao Senhor, embora, diz o escritor desse livro, entendo Jeremias, que Deus estava mandando profetas desde muito cedo para eles. Jeremias capítulo 25, versículo 4, a gente lê: também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando-os e os enviando, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para o ouvir. Jeremias capítulo 25, versículo 4. Então, os livros, ou o livro de Reis, vai narrar o Senhor tratando, o Senhor falando, o Senhor trabalhando, e a rebeldia e o resultado da rebeldia. E rebeldia sentida e vivenciada por Daniel, por exemplo, que lá no seu livro, no capítulo 9, versículo 4, ora assim: Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não temos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes e os nossos reis, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, quer de perto, quer de longe. Essa é a oração do profeta Daniel, que vivencia o cativeiro. E ele narra que o resultado daquela situação adversa foi por rebeldia ao ouvir a voz de Deus. Mas o nosso texto, escrito pelo profeta Jeremias, fala do cuidado de Deus. É uma ilustração de como Deus cuidou. E como Deus cuidou de Israel, cuida de nós. E a exemplo de como Deus cuidou, ele narra a história de Eliseu cuidando da sunamita. E essa manifestação, esse registro é que me importa hoje trabalhar com vocês. Porque eu creio que da forma como Deus cuidou de Israel, o Eliseu cuidou da sunamita. E cuidou fazendo o quê? Fazendo milagres. E cuidou fazendo o quê? Dando avisos. E cuidou fazendo o quê? Sendo um gatilho de teocidência. É assim que Eliseu cuidou daquela mulher, com milagres, avisos e como um gatilho da teocidência. Bom, vou pontuar agora com mais detalhe. Primeiro, Deus havia cuidado de Israel, de Judá, assim como Deus cuidou da sunamita, com milagres. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E aí eu evoco a tua memória o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. Onde a palavra de Deus vai dizer para nós que Eliseu passava por Sunem. Sunem era uma das cidades de Issacar, que pertencia ao reino de Israel. E ele passava por aquela cidade, quando uma rica mulher o constrangeu para se alimentar na casa dela. Esse texto vai dizer para nós também, 2 Reis capítulo 4, versículo 8 em diante, que essa mulher não apenas o constrangeu a que comesse na casa dela, mas essa mulher, a sunamita, ainda falou para o marido: eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um abrigo para ele aqui. Então construir uma casa, um pequeno quarto sobre a casa deles, onde todas as vezes que o profeta passava naquela região de Issacar, passava por Sunem, ele hospedava-se naquela casa. E o profeta, tão bem cuidado, ele sentiu-se na necessidade de fazer alguma coisa para agradar aquela mulher. Diante da generosidade daquela mulher, falou: eu queria fazer uma generosidade para essa também. E resumindo a história, para não ser tão detalhado assim, ele acabou orando ao Senhor e pedindo para que aquela mulher
casada há não sei quanto tempo, mas esposa de um marido de uma certa idade, ela tivesse um filho. E 1 ano depois, que ele orou ao Senhor, pedindo que Deus desse para aquela mulher um filho, ela teve um filho. E esse mesmo capítulo vai dizer que esse filho morreu, e ela levou o assunto ao profeta, o profeta foi à casa dela, em Sunem, orou pelo menino, tem toda uma história maravilhosa nesse capítulo que depois você pode se aprofundar. E o menino ressuscitou e ele devolveu esse menino para aquela mulher. Que coisa extraordinária é este milagre, ao ponto de ser um milagre evocado, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais à frente, por Geazi para contar para o rei. Que coisa extraordinária o cuidado em dar àquela mulher algo que ela não tinha, realizar na vida daquela mulher um feito extraordinário, sobrenatural, um milagre. E depois, esse milagre da vida do filho, da história do filho, é rompido com a morte, e ele ainda evoca mais uma vez o Senhor e traz esse menino à vida. Um milagre para cuidar daquela mulher, um milagre para trazer a alegria à casa daquela mulher, um milagre para que aquela mulher tivesse uma história, uma genealogia, pudesse dizer do filho que ela tinha. E Deus também fez isso com a história de Israel. Deus levantou Moisés, e você lê as Sagradas Escrituras e vê o quanto de milagres Deus fez através de Moisés, são extraordinários. E você vai e caminha pela história de Moisés e vê que Deus o levanta para falar ao povo de Israel, o povo que ainda se chamava hebreu lá no Egito, fazendo distinção dos mesmos, tirando-os da terra do Egito, fazendo um mar abrir. Quantos milagres nós vemos na narrativa do Êxodo? Simplesmente porque Deus queria cuidar do seu povo ainda chamado hebreu. Depois esse povo é dirigido por Moisés deserto adentro, e deserto adentro Deus cuida desse povo, Deus faz milagres na história desse povo, Deus manda o maná, Deus manda aquela semente que servia para virar bolo e pão, sem cobrar deles absolutamente nada. Deus manda codornize, Deus tira mel da rocha, Deus faz fluir água da rocha, Deus os mantém sem que os pés se enchem numa caminhada de 40 anos no deserto. Deus faz com que suas roupas sejam preservadas. Milagres. Eles entram na terra de Canaã e Deus faz eles derrotarem os grandes gigantes daquela terra. Milagres um atrás do outro. E eu louvo a Deus porque eu acredito nesse Deus que ainda faz milagres. De vez em quando eu vejo alguém dizendo: o senhor pensa igual fulano de tal? Não sei no que ele pensa. E talvez a gente tenha alguns pensamentos em comum. Em que área você está se referindo? Ele acredita que Deus não faz mais milagre. Fala: não, o meu faz. O dele eu não sei, mas o meu faz. O meu ainda trabalha portentosamente. O meu ainda faz milagres extraordinários. O nosso Deus faz milagres. O Deus da igreja presbiteriana do Jardim Apurá faz milagres. O Deus da família do Walter Terrão faz milagres. O Deus da família do Magnilson e da Ana faz milagres. O nosso Deus, ele atua poderosamente. Eu vou te dar um exemplo, e vou dar um exemplo da vida do nosso missionário querido Ronaldo Lidório e de sua esposa Rosana. E devemos orar por eles, porque eles foi constatado o Covid-19 nos dois, estão em tratamento e afastados do trabalho por enquanto. Mas em 1993 eles não estavam no Brasil com sua esposa, eles estavam em Gana, estavam trabalhando na África, Gana, e ali focados numa tribo, região de Coni, os Concombas. E Ronaldo Lidório com sua esposa, quando chegou lá, a primeira coisa que pediu a Deus foi para que Deus os ajudasse a ter uma estratégia missionária. A primeira dificuldade que o Ronaldo encontrou, Ronaldo Lidório, é que o nome dele para os Concombas era impronunciável. E aí eles fizeram o favor de substituir o nome dele para Ovumborbi. Agora é quase que impronunciável para mim. Mas o significado era muito bonito. Significava assim: o homem que diz existe um Deus. Trocaram o nome dele de Ronaldo Lidório, de Ronaldo, para o homem que diz existe um Deus.
E aí quando ele ia se apresentar nas tribos com combas, perguntavam para ele seu nome. O homem que diz existe um Deus. E quem é esse Deus? Era automático. E ele começou a falar desse Deus e rapidinho a fama dele se espalhou ao ponto de que numa ocasião em que ele estava na sua tribo, uma senhora veio de uma tribo distante, 3 dias de viagem. E essa mulher foi e disse para ele, o senhor é o homem que disse que existe um Deus? E ele disse que sim. E aí ela pegou e apresentou a criança dela envolto em panos, mas com a pele quase que necrosada, a criança à beira da morte, coberta de feridas, e apresentou ao missionário Rodolfo Lidório, que orou ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia. E ele orou assim, Senhor, este povo não sabe que Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Este povo não sabe que Jesus, o Teu Filho, venceu a morte e tem poder e autoridade no céu e na terra. Ó Deus, cura essa criança para o testemunho do Teu poder e para a manifestação da Tua própria glória. Devolveu a criança àquela mulher e aquela mulher, com a criança envolta em panos, retornou para sua tribo. Mas qual a surpresa dela, e que não deveria ser a nossa, que acreditamos nesse Deus, quando ela chegou na tribo, tirando o manto da criança, a roupa que envolvia a criança, a pele dela estava completamente restaurada. E ela retorna à tribo para dizer que, de fato, o Deus do reverendo Ronaldo Lidório era Deus de verdade. E como é importante nós acreditarmos que esse Deus cuida de nós. Esse Deus dirige, rege todo o universo, e Ele entrou na nossa história como entrou na história de Israel, para fazer coisas que nós não conseguimos, para resolver coisas que nós não damos conta, para ingerir em áreas que nós não conseguimos fazer gerenciamento. Então, primeiro, Deus cuida fazendo milagres. Segundo, Deus cuida avisando. É muito interessante esse cuidado do Eliseu com a mulher de Sunem. E é muito engraçado também que é o que Deus havia feito constantemente na história de Israel, na história de Judá. Deus avisou esse povo, agora também nós vemos o profeta avisando para ela. Deus chamou a fome. Eu acho muito interessante como o profeta fala com ela. Deus chamou a fome. E quando Deus chama, tudo lhe obedece. Deus chamou a fome. E a fome vem. E ela vai ficar por aqui por 7 anos. Então procura um lugar que você possa ficar. Sabe, meus irmãos, eu acho fantástico esse homem se preocupando com essa mulher, cuidando dessa mulher, avisando essa mulher. E o extraordinário é que essa mulher obedece. Essa mulher acata, essa mulher não acha que é um delírio, essa mulher não acha que ele é um alucinado, essa mulher não acha, aquilo ali até que eu concordava com o profeta, mas agora, essa parte aqui eu tenho reservas. Não, a mulher o ouve e o texto diz para nós que ela vai para a terra dos filisteus. Olha que interessante se observar aqui, nessa narração, nessa história contada, é que Judá e Israel não ouviram aqueles que Deus havia mandado para pregar a eles. Vou citar alguns exemplos. Deus diz para nós que mandou o profeta Oséias. Antes do cativeiro, eles não deram bola para Oséias. A Bíblia diz para nós que Deus mandou Amós, eles nem aí para Amós. A Bíblia diz que Deus mandou para eles Miqueias, eles nem deram ouvidos para Miqueias. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta Isaías. De todos esses homens que gritaram, que clamaram, que denunciaram o pecado, o povo de Deus nem ligou, não deu ouvido. E a Bíblia fala para nós em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que esse pecado de rebelião, de indiferença, de desobediência é a mesma coisa que pecado de feitiçaria e de idolatria. Então o povo, enquanto se sentia de Deus, estava cometendo pecados que eram os pecados que Deus mais desprezava. O pecado de rebelião e de feitiçaria, de idolatria. Agora presta atenção no que eu quero te dizer, que essa mulher foi diferente. Essa mulher foi para a terra dos filisteus. E até nos dias de Jeremias, profeta que vê o cativeiro chegando, o povo filisteu era uma pedra num sapato para o povo de Israel.
O povo filisteu era um povo não tão amistoso. Poucos que conseguiram encontrar abrigo na terra dos filisteus. Era um Davi da vida. Mas via de regra, os filisteus eram inimigos. Mas essa mulher não vê dificuldade em achar abrigo até na terra do inimigo para obedecer a Deus. E um outro exemplo é Elias. Elias, quando Deus manda fome para a terra, 3 anos e 6 meses sem chuva, ele vai para Sarepta de Sidom, que era a terra de Jezabel. Irmãos, quando você obedece a Deus, você está dentro da vontade de Deus. Olha, não tem lugar que seja perigoso. Se você está sendo dirigido segundo o querer de Deus, enfrente sem medo algum o local que Deus te direciona para ir e descanse ali. Hamilton, quando veio trazer o Evangelho para o Brasil, e o nosso pioneiro no presbiterianismo aqui, foi questionado e desincentivado a vir para o Brasil, porque aqui era uma terra cheia de perigos por causa das dificuldades de tratamento. Aqui era uma terra que tinha seus contratempos. Era um lugar inóspito, e Hamilton não deveria vir para o Brasil. Mas Hamilton sabia, a Sunamita sabia, e Eliseu sabia que o lugar mais perigoso e inóspito é totalmente seguro quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram o aviso de Deus. Deus cuidou fazendo milagres, Deus cuidou dando avisos. Eu creio que Deus está dando muitos avisos à igreja hoje. Deus tem dado muitos avisos a mim, Deus tem dado muitos avisos a nós. Nós estamos atentos à fala de Deus, à voz de Deus. Terceiro ponto, e depois a conclusão, é que Deus havia cuidado deles, assim como Eliseu cuidou da Sunamita, como um gatilho teocêntrico. Gatilho teocêntrico, o que é isso, né? Ou gatilho de teocidência, né? Teocidência. Vou mostrar isso para você, presta atenção, que é muito legal essa narrativa. O texto diz para nós que o profeta avisou a mulher foi morar na terra dos filisteus, e a mulher voltou para pedir ao rei, que necessariamente nós não sabemos quem é este rei. Os comentaristas dizem que é indefinido, né? Mas é um dos reis do período que Eliseu exerceu o seu ministério. E a Bíblia diz para nós que ela foi em direção ao rei. Quando ela chega em direção ao rei, Geazi está conversando com o rei, e o rei está perguntando assim para Geazi: e aí, conta os milagres que Eliseu fez. Conta aí para mim os milagres que Eliseu fez. Se fosse eu ali no lugar de Geazi, eu ia falar provavelmente do dia em que Elias se separou de Eliseu. E aí Eliseu, voltando sozinho, o Jordão transbordava. E aí eu ia falar assim: aí rei, o Eliseu pegou o manto de Elias e disse assim: onde está o Deus de Elias? Tocou e o rio abriu. Eu ia contar essa história. Eu gosto demais dessa história. Ou senão, eu ia contar para ele o dia que uma das viúvas dos discípulos de profeta, que Eliseu tomava conta de um seminário, ela foi lá conversar com Eliseu e foi falar para Eliseu que o marido dela tinha morrido e que ela e os filhos iam ser vendidos como escravos. E aí o Eliseu falou: o que você tem na sua casa? Ela disse assim: eu tenho uma botija de azeite, vai lá, pega vasilhas vazias com as suas vizinhas. E essa história, eu acho muito bonita essa história. Outra história que eu gosto muito é aquela que um dos discípulos de Eliseu foi lá ajudar no trabalho, e ele pegou o machado emprestado, e o machado caiu dentro d'água, e ele falou: meu senhor, o machado era emprestado. De vez em quando eu pego algumas coisas emprestadas e fico com medo de estragar, então esse menino desespero. Eu teria contado essas histórias, tantas histórias de milagre. Eu gosto muito daquela, essa é a mais terrível, que os meninos chamam Eliseu de calvo. Sobe, calvo! E aí ele fala: se eu sou servo do Senhor, né? E ele levanta um juízo contra aqueles meninos, e aquela ganguezinha sofre, porque levantam-se ossas do deserto e vem e destrói aqueles meninos. Olha cada história de Eliseu. Só que o interessante é que o texto diz para nós que quando a Sunamita estava entrando em audiência com o rei, o Geazi estava ali contando, e o Geazi estava contando justamente da ressurreição do menino. E quando ela entra, o Geazi falou assim: ai, o menino é esse, o menino é... Olha que coisa fantástica. Na hora que ela entra para pedir restituição, restauração,
o Geazi está contando justamente da ressurreição do filho dela. E o Geazi fala, o menino é esse. Esse é o rapaz que o seu Eliseu ressuscitou. Alguém diria assim, pastor, que coincidência, que coincidência. O Einstein dizia que coincidência é a maneira de Deus, que Deus encontra para permanecer anônimo, né? Coincidência é a forma que Deus encontra para permanecer anônimo. E eu acho interessante que Deus aqui, ele se revela e não tem coincidência, aqui tem teocidência. E o profeta ali foi gatilho para que Deus trabalhasse na história da humanidade. Olha que interessante, isso aconteceu com Ruth. Quando você abre lá em Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz que ela entrou no campo de Boaz. E o texto diz que ela entrou no campo de Boaz por coincidência. Ela foi rebuscar espigas lá no campo de Boaz. O texto diz assim, Ruth a Moabita disse a Noemi, deixai-me ir ao campo, apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai minha filha. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Que casualidade nada. Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque daquela mulher sem esperança, Deus haveria de suscitar o futuro rei de Israel. O Senhor haveria de trazer à existência o grande rei Davi. Porque aqui, se não me falha a memória, ele vai ser neto justamente do filho de Ruth. Do filho de Ruth. Olha que interessante como Deus trabalha. Um outro exemplo para nós é quando Mordecai ele apresenta a Hadassah para ser uma das concorrentes ao trono de Susã. E ela consegue. Lá no trono de Susã, ela está juntamente ali vivenciando todo o drama dos judeus. Porque os judeus estavam ameaçados de morte. Quiçá o primeiro holocausto da história do povo judeu. E ela está ali abrigada e Mordecai mandou um aviso dizendo para ela, olha, você tem que tomar providência e conversar com seu marido. E ele diz assim, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de toda te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Agora presta atenção, ele diz assim, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes levada a rainha. É lógico que era. É lógico que era. Esse é o nosso Deus soberano, esse é o nosso Deus que cuida de nós, esse é o nosso Deus que gerencia a história, esse é o nosso Deus que não conhece coincidências. Esse Deus está no controle de tudo. De tudo. É assim que Deus trabalha. Eu acredito que Deus usa tempo, lugar, assunto, interesses para trabalhar em favor do seu povo. Eu acredito. Agora eu queria concluir dizendo que esse cuidado de Deus que veio através dos milagres, que veio através dos avisos, que veio através da presença soberana dele, que parecia mais coincidência, mas na verdade era o trabalho dele mesmo, fazendo uma aplicação para nós. E assim concluo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz assim, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem nos fins dos séculos tem chegado. Então Paulo entendia que a narrativa que ele havia acabado de trazer tinha relação com o povo do tempo dele. Eu acredito que essa narrativa que eu acabei de fazer tem relação conosco, é para nós, para exemplo nosso. Para exemplo nosso, para dizer o que para nós? Para exemplo nosso, para dizer para nós que nós podemos contar com os milagres de Deus. Eu posso contar com os milagres de Deus, você pode contar com os milagres de Deus. Deus cuidou de Israel, Deus cuidou de Judá, Deus fez milagres na história deles, Deus cuidou através de Eliseu e Deus vai cuidar de nós através de N coisas, N situações. Deus vai levantar, Deus vai trabalhar, Deus vai cooperar para a vitória que nós precisamos de conquistar. E nem sei quais são, mas eu sei que são, e Deus vai fazer milagres para que a gente as alcance. Então eu queria dizer para você que eu acredito
nesse Deus que, na pessoa de Jesus Cristo, diz Atos, capítulo de número 10, versículo 38, andou entre nós fazendo bem. E Hebreus capítulo 13 diz que ele é o mesmo. Então ele continua conosco fazendo bem, cuidando de nós, zelando de nós e fazendo coisas que nós não conseguimos. Deus, nós não temos potência para fazer. Ele continua fazendo milagres na nossa história. Eu sei que tem muito charlatão por aí. Eu sei que tem muita gente que faz propaganda dos milagres de Deus. Não estou dizendo que a gente precisa de colocar uma placa na frente da nossa igreja dizendo tarde de cura e libertação. Não é isso. Eu não sei quais os milagres que Deus vai fazer, mas eu sei que o meu Deus pode fazer. Eu sei que o meu Deus pode livrar de depressão. Eu sei que o meu Deus pode livrar de câncer. Eu sei que o meu Deus pode trazer a vida aos mortos. Eu sei que o meu Deus não mudou. E não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. E o nosso Deus vai fazer o que preciso for na nossa história, conforme o querer soberano dele. Amém? Um outro ponto que eu creio que é importante para nós é que Deus ainda continua a nos nortear. Assim como Ele norteou as suas nações no passado, assim como Ele usou Eliseu para nortear aquela mulher, Ele continua a nos nortear. E como Ele nos norteia? Ele nos norteia através da palavra dEle, que é inspirada, ela é útil para ensinar, ela repreende, ela gera correção, ela traz educação na justiça, ela nos capacita a sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então eu acredito que Deus, assim como faz milagres, como fez no passado, faz agora com os objetivos e com o tempo e dentro da determinação soberana dele. Eu também creio que assim como ele avisou no passado, assim como ele dirigiu no passado, ele o faz agora, e ele o faz agora através da palavra dele. Ele faz agora através da presença do Santo Espírito Santo dele. João capítulo 16 diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguém diria assim, mas convence o mundo. A gente está onde? A gente está no mundo. Ele vai convencer a quem de fato e em verdade? É nós que somos crentes. Nós que sabemos o que é pecado, e é em nós que ele nos convence do pecado. Vai falar com o ímpio do pecado, vai tratar com o ímpio do pecado, ele vai falar que é tabu. Agora fala com o servo do Senhor para ver se ele não se quebranta. Fala para o servo do Senhor para ver se ele não quer mudar de rumo. Então, ele nos norteia através da palavra, ele nos norteia através do Espírito Santo e ele nos norteia através dos marcos que ele mesmo estipulou, os princípios. Deus, ele quer que nós atentemos para isso. Eu acho muito importante quando a gente ouve conselhos dos pares, quando os mesmos têm temor de Deus. Provérbios 22, 28 diz assim, não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Então ele usa a gente através de conselho, ele usa através de experiências, ele usa através de coisas que nós aprendemos desde a infância. E eu queria dizer que além dele ainda hoje continuar fazendo milagre, ele ainda hoje nos nortear, ele ainda também trabalha com aquilo que para muitos parece coincidência, mas para nós não, a gente sabe que é teocidência, é cristocidência. Ah, que coincidência! Coincidência, rapaz, Deus está na direção. Milagres ele faz para que a gente tenha esses ajustes, ele usa enfermidade para que a gente tenha esses ajustes. Vou te contar uma história, estou quase terminando aqui, só para você ver como Deus trabalha. Quando eu era novo, isso faz pouquinho tempo, né? Muito pouquinho tempo, mas quando eu era novo, eu e Marília morávamos em Goiás. 20 quantos anos atrás? 27 anos atrás, eu e Marília morávamos em Goiás. Naquela época, Marília ficou muito ruim com cólica renal. E eu trabalhava com um pastor norte-americano e ele fazia o campo missionário, eram cerca de 25 igrejas que ele tomava conta. Ou ele estava de Kombi, ou ele estava de aviãozinho. E naquele período ele havia acabado de pegar o avião e eu estava no campo em Colinas do Sul, eu e Marília com cólica renal, eu falei assim, vou ligar para o reverendo Alberto, para que, ele morava em Brasília, para que ele passe por aqui, pegue a Marília e leve a Marília até Brasília
para fazer o tratamento. Ele estava com muita dor e nós estávamos ali aguardando. Só que quando eu liguei, ele não estava em Brasília, ele tinha saído para tomar conta do campo. A esposa dele, Dona Catarina, disse assim: Alberto não está, Alberto está em viagem, mas eu aviso para o Alberto para quando ele passar em Colinas do Sul e pegar a Marília, tá bom? Vamos aguardar. Como se qualquer renal ajudasse, né? Assim, abrisse uma vaga, por favor, vou esperar um pouquinho. Mas foi interessante que eu liguei para ele, eu acho que era uma segunda-feira, uma terça-feira, e na quarta-feira a Marília estava boa. E aí a Marília foi conversar com um amigo nosso de outra denominação, estávamos eu e ela conversando com o Paulo e sua esposa, e a esposa do Paulo disse: olha, meu marido está muito triste, porque a mãe dele está muito ruim em Anápolis. E ele disse: não tem como ir em Anápolis visitar a mãe dele, tá nas últimas, e a gente está aqui agoniado. Aí, vamos fazer alguma coisa para relaxar. Eu falei: Paulo, vamos pescar? Falei: pastor, eu não gosto muito de pescar não, mas eu vou para agradar o senhor. E no que eu fui preparar as coisas para pescar, voltei para casa, o reverendo Alberto tinha acabado de chegar de avião. PTzinha, ele chegou: a Marília está bem? Ela está bem. Eu vim buscá-la para levar ela para tratamento. Eu falei assim: eu duvido que ela vai, ela melhorou, vai não. Mas vamos lá conversar com ela. Onde que ela está? Está lá na casa do Paulo. Quando nós chegamos lá, ela falou que não precisava, mas que o reverendo Alberto podia dar uma carona para o Paulo até a cidade de Anápolis, que era onde ele deixava o avião. E foi: eu levo. E o Paulo chegou, viu a mãe dele, dias depois a mãe dele faleceu. Foi só o período do reverendo Alberto chegar, deixado em Anápolis, ele passa 2 dias lá, a mãe falece. Pergunta é: por que Deus permitiu que Marília ficasse com cólica renal de um dia para o outro? É coincidência? Não, nosso Deus não trabalha com coincidência, mas com providência. E até enfermidade, até conselho, e até tudo que você imaginar, Ele vai estar usando para que Ele faça em você a obra que Ele planeja fazer. É por isso que Paulo diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para vermos Deus trabalhando ainda hoje. Deus nos dê sabedoria e discernimento para recebermos de Deus tudo que Ele tem e, sobretudo, conselhos. Que Deus nos dê discernimento para vermos em tudo o dedo dele. Eu convido os irmãos para retornarem, para estarmos cantando o último cântico deste culto, e que Deus te dê essa alegria de saber a quem você serve, esse Deus vivo, todo-poderoso. E depois nós vamos estar orando com Marília por alguns enfermos, e em seguida nós estaremos impetrando a bênção. Caminhar seguro
perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração e depois alguns avisos. Oremos pela vida dos enfermos, aqueles pedidos que chegaram até nós. Oremos. Deus, antes de pedirmos, queremos agradecer, porque o Senhor é um Deus de milagre e tudo está no teu controle, e o Senhor, conforme a tua vontade, tudo, ó Deus, está nas tuas mãos e nada vai fugir do teu querer, ó Pai. Verdade, Deus. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, cuidado das nossas vidas, nos dado provisão. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que esse cuidado do Senhor se estenda, ó Pai, para todos aqueles que estão sofrendo, ó Deus, nesse momento. Pedimos ao Senhor, ó Pai, para que esse cuidado do Senhor se estenda às pessoas que estão internadas nesse momento, sofrendo, ó Deus, com a Covid, ó Pai. E pelas pessoas também que estão internadas, ó Pai, sofrendo, ó Deus, com câncer e com tantas outras enfermidades. Que a misericórdia e a graça do Senhor se estenda, que o Senhor visita, ó Pai, com a tua misericórdia, com a tua bondade, dando cura, salvando vidas, renovando as forças, ó Deus, dos médicos, dos enfermeiros. Abençoa, Senhor. Em especial, nós pedimos aqui por alguns nomes, ó Pai, que ficamos sabendo que está com a Covid. A mãe, ó Deus, do Felipe, pedimos por ela. Sobrinhos do Pedro Reinaldo, Raquel e Júlio, que moram em Manaus e estão com a Covid. Pela dona Cícera também, que está internada e está com a Covid. Pela nossa irmã Zezé, que está também com a Covid. E pela saúde da nossa irmã Mariana, que não sabemos o que ela tem, mas não tem se sentido bem. Que o Senhor possa também abençoar o Silvio e Vitória, esse casal que foi membro, ó Deus, aqui da IPB da cidade Dutra, e que agora, ó Deus, moram distante e estão passando por dificuldades com a saúde, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da vida do Silvio, pegou chikungunya. O Brasil tem outras enfermidades sérias além da Covid. E só a tua graça, só a tua bondade, a tua misericórdia. Lembramos aqui do nosso amigo Wilson, que está com dengue. Ó Deus, quantas pessoas estão, ó Deus, tendo as suas saúdes afetadas, ó Deus, por outras doenças. Que o Senhor abençoe. Tenha misericórdia, promova cura, Senhor. Eu te peço também, ó Deus, pelas pessoas que estão sofrendo com o luto, ó Pai. O luto seja pela Covid ou seja por outras enfermidades, ó Pai, mas estão enlutadas, estão sofrendo com a dor que a morte provoca em nós, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando o teu consolo, que o teu Espírito Santo pode fazer, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa estar afagando o coração desses que sofrem, ó Deus, com a perda e que sentem a saudade. Que o Senhor os sustente. Eu peço ao Senhor também que o Senhor esteja visitando os lares, ó Deus, brasileiros, ó Pai. A gente sabe que muitas doenças emocionais tendem a se multiplicar, ó Deus, nesse período. Ansiedade, depressão. Ó Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa estar, ó Deus, se revelando como Deus que dá segurança, como Deus onipresente, onipotente,
como Deus onisciente, que conhece todas as coisas, ó Pai, e que o Senhor é o nosso refúgio seguro, e que estamos seguros, ó Deus, nas Tuas mãos. Que o Senhor é maior que todas as dificuldades, todas as tragédias, todos os caos que aconteceu durante a história e que ainda acontece, ó Pai. O Senhor sobrepõe a tudo e nós encontramos amparo, conforto e refrigério nas Tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, possa estar entrando em cada lar. Amém. E fazendo, ó Deus, uma obra na vida das pessoas, dissipando todo o medo, dissipando toda a angústia, dissipando todas as doenças, ó Deus, psiquiátricas e emocionais. Sim. É o que nós te pedimos. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana. Amém. Continue cuidando da família, ó Deus, da IPGA. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando, ó Deus, os nossos familiares, cuidando, ó Deus, de cada um com provisão, com cura, com sustento e com livramento. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos.